E aí, gente, beleza? Agora um áudio rápido sobre algum tema que envolva a expressão meio ambiente. Pode cair no Enem, pode cair em algum vestibular por aí. Meio ambiente, o que você vai dizer se o assunto for meio ambiente? Um áudio rápido, como eu disse, só para comentar algumas coisas importantes para o seu texto. Por exemplo, a palavra ambiente vem do latim e no latim ambiente quer dizer abraçar. Ambiente é aquilo que envolve. O seu meio ambiente é o meio que está em volta, que envolve você. E para falar de meio ambiente, é muito importante que entendamos o seguinte: as reflexões a respeito do meio ambiente e da necessidade de preservá-lo, esse pensamento, essa discussão é muito recente. É coisa dos últimos 40 anos, da década de 1970 para cá. Prova disso é que o Ministério do Meio Ambiente no Brasil só foi criado em 1992. É coisa de 1992, isso para você perceber como que a discussão sobre esse assunto é recente, é nova. Falar de meio ambiente é algo bastante novo, certo ou não certo? Beleza aí? E é importante que você pare para pensar, por favor, no seguinte: o meio ambiente são as interações estabelecidas entre minerais, vegetais, animais, entre os seres vivos e não vivos. É essa interação que cria o que chamamos de meio ambiente. E é importante saber o seguinte: hoje nós compreendemos que essas interações devem manter um certo equilíbrio. E quando esse equilíbrio é afetado, afeta-se o meio ambiente. Agora, ao falar disso, é importante falar também sobre a presença humana no planeta Terra. E falar que durante a sua história, em suas civilizações, o ser humano viveu sem se preocupar muito com esse equilíbrio, viveu extraindo da natureza, de forma extrativista, extraindo da natureza aquilo que era importante para garantir a sua sobrevivência, o seu comércio, as suas necessidades, os seus desejos, e vivia poluindo também. Só que isso não afetava profundamente o meio ambiente até o final do século XVIII. É que no final do século XVIII acontece a tal da primeira Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial começa a afetar profundamente o tal do meio ambiente. E por favor, primeira Revolução Industrial é coisa do final do século XVIII. E aí no final do século XIX vem a segunda Revolução Industrial. E preste atenção, essas revoluções industriais, além de poluírem, trazerem os lixos industriais, essas revoluções, principalmente a segunda, fizeram com que as cidades crescessem demais, que surgissem metrópoles como São Paulo, como Nova York, como a Cidade do México. E essas cidades, pela primeira vez, trouxeram um impacto nunca visto ao meio ambiente. A ação humana alterando o equilíbrio. E por isso eu disse agora há pouco para você que você não pode esquecer essa palavra, tá? Equilíbrio. A ação humana alterando esse equilíbrio. Beleza aí? Tranquilo? Sério? Então tranquilo. E como eu disse para você, o homem só passou a se preocupar com essas coisas muito recentemente. Muito recentemente. Tanto é verdade que o futurismo é uma vanguarda europeia de 1909, lá do Marinetti. Lembra? Italiano, que defendia a guerra, o desmatamento, a destruição. O futurismo se orgulhava do fato de o ser humano estar poluindo rios, porque isso seria, para aquele modelo de pensamento do início do século XX, isso seria sinal de progresso, de industrialização. E hoje nós entendemos que poluir os rios, que poluir a natureza, é a própria falta de futuro, né? É a própria falta de progresso, é a própria falta da continuidade da existência humana. Agora, repito,
Essa consciência é bastante recente. A consciência de que é necessário manter esse equilíbrio é bastante recente. E o ser humano viveu durante a sua história, aqui no Brasil, extraindo metais de forma inconsequente, extraindo madeira de forma inconsequente, extraindo peixes de forma inconsequente. Ou seja, a água sendo utilizada e desviada de forma inconsequente para a manutenção, por exemplo, da pecuária, para a manutenção, por exemplo, de agriculturas, ou a simples poluição de rios. Tudo isso vai afetando aquilo que nós chamamos agora há pouco de equilíbrio. E, por favor, é fundamental você entender que, se o assunto é meio ambiente numa prova do Enem, e você tem que demonstrar repertório cultural, puxa, você pode falar de futurismo, pode falar de revoluções industriais, mas pode demonstrar também seu conhecimento de química, biologia, física, até porque essas disciplinas são as mais relacionadas ao meio ambiente. Elas explicam o equilíbrio necessário para a manutenção desse meio ambiente. E outra coisa importante é que na sua intervenção, é claro que você tem que falar de agentes como o Ministério do Meio Ambiente. Você tem que propor ações como conscientização, fiscalização, punição, não é? Como isso poderia acontecer? A educação por meio de palestras, não é? De eventos em escolas, de feiras, de campanhas. A fiscalização, aí depende da área, não é? Se é na cidade, por exemplo, o próprio Ministério do Meio Ambiente pode lançar mão do Ministério Público para fiscalizar, não é? As polícias ambientais, as polícias florestais, tudo isso relacionado a investigar, a punição, né? Multas também são importantes, certo? Para quê? Para que o ser humano, no Brasil, para que o homem consiga resgatar pelo menos parte do equilíbrio natural perdido, certo? Beleza aí? Então, quem fazer, o que fazer, como fazer e para que fazer? Tranquilo? Outra coisa é que na sua intervenção você pode fazer referência àquilo que o pessoal tem chamado hoje de 5 R's, que é repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. É repensar a sua posição no mundo e os produtos que você consome. É reduzir o consumo. É recusar produtos que afetem a sua saúde e afetem a natureza. É reutilizar aquilo que puder ser reutilizado e reciclar. Tudo isso importante para que haja uma vida consciente e ecologicamente a mais equilibrada possível. E não vai esquecer, tá? Na sua intervenção, você tem que colocar aqueles 4 elementos válidos e detalhados. Quem vai fazer, o que será feito, como será feito e para que será feito. Eu sugeri para você agora há pouco, assim rapidinho, vou só retomar para você. Eu sugeri para você o seguinte: o que fazer? Preservar o equilíbrio ambiental, diminuindo as ações humanas sobre esse equilíbrio. Certo? É o que fazer. Quem fazer? Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. Como fazer? Palestras, feiras, não é? Em ambiente escolar, em comunidades, campanhas veiculadas pela televisão. É preciso educar e é preciso também punir. Como punir? Aplicar multas, não é? Aplicar punições a quem desmata, não é? A empresas que desmatam, a empresas que poluem rios. E essa fiscalização ambiental tem que ser severa, sem dúvida alguma. Para quê? Para que se consiga resgatar parte desse equilíbrio perdido, para que o ser humano consiga prolongar a sua vida aqui na Terra. Certo? Um abraço.